Uso, porém fenomenal anime de Street Fighter. Nos anos 90, Street Fighter estava dominando o mundo, tanto nos arcades quanto nos videogames caseiros, e obviamente também vieram aí diversas adaptações. A gente teve aquele live action controverso com o Van Damme, a gente teve aquele anime em formato de filme que foi muito bom, o Street Fighter 2 The Animated Movie, e a gente também teve algumas outras adaptações que passaram um pouco ali abaixo do radar, como a série de quadrinhos feita pela Malibu Comics e também a série de mangá Street Fighter 2 Victory. Quando você escuta esse nome Street Fighter 2 Victory, é muito provável que você cresceu nos anos 90 e início dos anos 2000, ligue logo ao anime de Street Fighter 2 Victory, e é ele que nós vamos estar trazendo no vídeo de hoje. E bom, sem mais delongas, eu só quero pedir que você, por favor, se inscreva no canal, deixe um like e também comente aqui embaixo para estar me ajudando. O anime Street Fighter 2 Victory foi lançado no ano de 1995 e passou aqui no Brasil e foi uma febre. A dublagem é muito boa e a história é muito boa também. Então assim, é um anime que você não tira nem põe, é um anime divertido, rápido, direto ao ponto, com ótimas cenas de luta e adapta o jogo Street Fighter 2. Só que assim, como eu falei, ele é um anime bem confuso. Por quê? Porque ele pega o jogo como base, porém a história, cara, é muito diferente do jogo. Mas isso na verdade é uma coisa boa, porque eu dei um ar de originalidade pro anime e fez com que a gente se interessasse por esses personagens vistos de uma maneira completamente nova. E no vídeo de hoje eu vou contar a história completa desse anime pra vocês e falar das diferenças entre o anime e o jogo original. O Street Fighter, ele sempre teve essa tradição no Japão de receber algumas animações. O Street Fighter Alpha recebeu, inclusive ele recebeu duas muito boas. O Street Fighter 4, mais recentemente, também recebeu. E o Street Fighter 2, que foi um fenômeno, não é diferente. Ele também recebeu essas adaptações aí em anime. E quando foi pensado, né, em importar o Street Fighter 2 para o anime de televisão, em vez de ser só um OVA, um filme mesmo, eles decidiram fazer uma história original, porém pegando ainda os conceitos do jogo. Exemplo, o Ken ainda é filho da família Masters, ainda é um garoto rico dos Estados Unidos que pratica karatê e eventualmente ele vai treinar no Japão, onde ele conhece o Ryu e o mestre deles, que na época ainda não era nomeado. Algumas pessoas pegam as informações que a gente tem hoje no Street Fighter e já diz que esse anime ele tem uma inconsistência porque ele mudou o mestre do Ryu e do Ken. Mas na verdade ele não mudou, o anime ele não mudou porque na época ainda era secreto, a gente ainda não sabia quem realmente foi o mestre deles. Então tanto no jogo quanto no anime ainda não havia sido revelado que era o Gouken, né? Que era o irmão do Akuma que treinou eles. Também não tinha sido falado ainda que o Akuma era pai do Ryu, nem nada disso. Então nessa época isso aí não vai entrar ainda para as diferenças do jogo pro anime, porque pro contexto da época é a mesma história. Ryu e Ken treinaram juntos sobre um mestre que passou para eles o estilo, né, do Ansatsuki, né, que é tipo um karatê ali. Eles treinam junto com ele, o Ryu mora no Japão, o Ken volta para os Estados Unidos e eles passam alguns anos sem se ver. Agora vem as partes que vem a começar as diferenças, são diferenças bem grandes. Pra começar, o Ryu ele tem meio que uma namoradinha ali na ilha, onde ela e o avô dela são amigos do Ryu, ali na ilha, e ele aproveita o tempo que ele não tá trabalhando pra treinar. E ele treina todos os dias incansavelmente. Até que chega uma carta de correspondência do Ken, seu amigo de infância e parceiro de treino, que fala que tá na hora deles se reencontrarem, então ele mandou uma carta ali que tem uma passagem de ida pros Estados Unidos. Daí ele vai pra lá pra poder visitar o Ken. Quando ele chega lá, ele fica muito feliz de ver o amigo, eles vão pra casa do Ken, ele vê aquela mansão, o cachorro do Ken fica logo amigo dele, porque o Ryu tem um bom coração, então eles mostram isso. Vocês podem reparar, geralmente alguns protagonistas shonen, que querem ser retratados assim como um cara bonzão e tal, que tem um bom coração, um cara puro, ele faz logo amizade com os animais, como é na vida real, né? Uma pessoa que não se dá bem com os animais, você já pode ficar pode ficar olhando com certo cuidado, porque geralmente o animal ele identifica, né? Quando a pessoa tem uma hora boa, uma hora ruim. E aí o Ryu, assim como seria, por exemplo, com o Gon, com o Goku, com o Naruto, ele se dá bem com o cachorro logo de cara. E eles ficam conversando e tal, tudo muito tranquilo, até que o Ken fala que tá na hora deles irem conhecer a cidade. E é aí que vai começar as grandes diferenças. A primeira é que o Gaio é muito mais velho que eles, né? Eles vão pra um bar, dão uma surra nos amigos do Gaio e depois o Gaio dá uma surra no Ryu. Porque o Ryu nesse anime, assim como o Ken, eles são muito jovens ali. Eles têm 17, 18 anos. Então eles ainda não são tão experienciados como lutadores. Eles estão ali caindo no mundo das lutas reais. Agora, já o Gaio é um condecorado, obviamente, militar, e ele também é um condecorado lutador de kickboxing, sendo campeão de kickboxing dentro dos torneios que acontecem lá no exército, na aeronáutica. E por conta disso ele tem uma experiência de briga e de combate muito maior. E assim ele consegue derrotar o Ryu relativamente fácil, dando uma lição nele, mas essa luta que aconteceu entre os dois serviu também pro crescimento do Ryu, porque depois dessa luta aí, tanto ele quanto o Ken sobem de nível, cara, dentro do anime. E aí o Ken, ele ainda tenta ter uma revanche contra o Gaio, só que ele também acaba perdendo por causa dessa experiência. Ele fala que ele quer uma luta sem regras, e aí quando o Gaio joga areia na cara do Ken, ele fica, né, chocado, porque ele não pensava que o Gaio ia chegar nesse nível. Mas se o Ken pediu uma luta sem regras, é uma luta sem regras que o Gaio ia dar pra ele. Só que apesar disso, assim, do Ken, né, e do Ryu terem perdido pro Gaio, não foram derrotas ruins, foram derrotas que fizeram sentido ali no contexto da obra, mas como vocês sabem, é algo que nunca aconteceria no jogo, né, na história, no canon do jogo, nunca que apareceu o Ryu e o Ken sendo dois moleques perdendo pro Gaio, né, a gente já vê uma diferença grande nisso daí. Algumas coisas na obra são iguais, por exemplo, a Chun-Li, o background dela é o mesmo,
com o pai dela, só que aqui ela não é da Interpol, ela não é uma agente especial ainda, ela ainda é uma garota novinha ali praticando de Kung Fu apenas, e o Fei Long também entra na obra sendo um cara que treinou com o pai da Chun-Li, e ele também é um cara que ele aspira em ser um ator famoso e tal, e ele é aquele cara que tem aquela dúvida, né, será que ele é um lutador mesmo, ou esse Kung Fu dele aí é só pros filmes? E aí ele tá tentando se provar, então é o mesmo contexto de dentro ali do anime, e também é o mesmo contexto dentro do jogo. Então até agora quais são as diferenças? Idades e papéis. O Ken e o Ryu, eles são dois jovens ali que estão começando, seria como se fossem eles no período do Street Fighter Alpha, né, o Ken e o Ryu garotões. O Gaio já é um cara experienciado e que, diferente do jogo, ele é muito mais velho e muito mais experienciado nas lutas que eles, então ele serve meio como um mentor pro Ryu e pro Ken, mesmo ele nunca sendo o mestre deles, ele é o cara que faz eles evoluírem dentro da obra. E a Chun-Li, ela ainda não é uma agente especial da Interpol nem nada, e fica no ar um romance entre o Ryu, né, e essa menina da ilha, que no jogo não tem essa namoradinha dele, e também um outro romance que tem dentro desse anime, que fez com que muitas pessoas apoiassem que acabasse tendo esse romance dentro da série, é do Ken com a Chun-Li. Né, o pessoal dentro desse anime, eles decidiram colocar uma tensão romântica entre o Ken e a Chun-Li, e aí acabou também que culmina num episódio que o Vega vai lá e sequestra ela, e aí fica bem claro que o Ken gosta dela e vice-versa. Então não fica só uma amizade ali entre os três, tem realmente um sentimento romântico. A Elisa, né, a futura esposa do Ken, ela não aparece, apesar de que algumas pessoas apontam que tem uma menina no bar que o Ken ele dá em cima dela, que seria a Elisa no futuro. Então o Ken conheceu ela ali, eles ficaram, mas não começaram a namorar ainda, e eventualmente eles iriam se reencontrar e ela seria a Elisa. Mas aí a gente não tem confirmação nenhuma, dentro do anime eles não falam nada disso, então eu também não vou cantar esse galo de dar uma de, né, vidente e falar que lá no futuro essa era a Elisa, mas dentro do contexto ali do mangá tem esse par romântico entre o Ken e a Chun-Li. Então uma coisa que a gente já vê diferente do jogo é que aqui a gente tem um foco grande também na vida pessoal, eles mostram bastante o relacionamento entre o pai da Chun-Li e ela, o relacionamento entre os pais do Ken e o Ken, o Ryu com os pais do Ken também, porque como o Ryu ele não tem família, ele acaba se aproximando bastante deles, eles tratam o Ken e o Ryu, né, muito bem, eles tratam o Ryu como se fosse ali um filho mesmo, como se fosse irmão do Ken, não só amigo. Então tem toda essa parte um pouco diferente. E aí a gente chega na parte importante, né, que é o final do anime. Como que isso aí muda? Porque durante o percorrer do anime, a gente vai ver que, por exemplo, o Sagat, ele não é um agente da Shadaloo, mas sim ele é um cara que luta dentro das prisões, ele é campeão de Muay Thai dentro das prisões. Isso é uma coisa que realmente tem lá na Ásia, se você for procurar no YouTube, no Google, você vai ver bastante histórias, especialmente em fóruns, tipo no Sherdog, as histórias de Prison Champions, são caras que lutam dentro das prisões, e dentro das prisões os caras fazem lutas de aposta e tal, é bem comum isso lá na Tailândia e também em alguns outros países da Ásia. Se vocês procurarem, por exemplo, Letway Prison Fighting, você vai achar até o David Leduc, que é um campeão de Letway, que é uma outra arte marcial asiática, assim como o Muay Thai, bem parecida, inclusive, com o Muay Thai. E ele conta lá que ele ganhou de um cara que era campeão da prisão, ele inclusive virou campeão, só que obviamente ele não estava preso, né? Mas ele lutou com esse cara que já foi campeão dentro da prisão, pegou o título pra ele. Comum que isso aconteça lá. Então o Ryu ele acaba sendo preso e ele vai lutar com o Sagat dentro da cadeia. Vou fazer um paralelo pra vocês, é tipo o Baki indo pra cadeia lutar com o Olivia, sabe? É o mesmo clima que tem a luta, porque o Sagat ele é tido como uma espécie de deus ali dentro daquela prisão, todo mundo respeita e tem muito medo dele. E o Ryu ele foi pra lá justamente pra aprender sobre esse Muay Thai. E aí ele aprende um pouco de Muay Thai com o Sagat tá ganhando a luta, e ele fala, bom, agora é hora de eu usar o que eu sou bom, que é o Karatê mesmo. Então ele começa a misturar o que ele aprendeu com o Sagat ali durante a luta, com as técnicas de Karatê que ele já sabe, e assim ele complementa o estilo dele, ganha do Sagat, e mais uma vez, o Ryu ele tem um crescimento imenso por conta disso. Quando ele lutou com o Gaio, ele ainda não tinha entendido esse conceito direito, porém quando ele luta com o Vega pra salvar a Chun-Li, ele entende o que significa o oponente do outro lado não ser só um adversário, não ser um rival, mas sim ser um inimigo, uma pessoa que é uma ameaça para a sua vida. Mas e a Chun-Li? O que ela faz nessa obra? Eu vou falar que assim, a Chun-Li, apesar dela ser uma garota forte dentro do anime e tal, ela serve mais como aquela personagem de suporte. Ela é meio que aquela garota clássica de shonen que, tipo assim, ela não chega a ser uma dama em perigo que serve só pra fanservice e ser salva, mas ela nunca chega assim a ser como ela é nos jogos. Por exemplo, no anime do Street Fighter Alpha, ela tem um papel que realmente é fiel ao dos jogos. No filme do Street Fighter, ela também tem um papel fiel ao dos jogos. Nesse anime ela não tem tanto assim, apesar dela ter algumas cenas de luta, tipo, tem uma cena que ela ganha muito fácil do cara no templo quando ela tá treinando com o pai, tem a cena que ela ganha dos brigões de rua quando ela tá andando pela cidade e eles tentam dar em cima dela. Então assim, ela tem muitas cenas de luta que ela vence, só que ela não é igual no jogo, sabe? Tipo assim, ela não tem o mesmo destaque nesse sentido. As cenas que ela aparece mais são cenas, sabe, românticas com o Ken, as cenas ali de humor quando estão os três juntos. Não tem muito destaque até o arco final do anime. No arco final do anime é quando ela realmente
brilha mais, porque aqui a gente vê uma parada que seria muito legal que fosse mostrada nos jogos, que é a Chun-Li ser raptada pelo M. Bison e ser transformada ali numa serva dele. Ela fica controlada mentalmente, ela luta com o Ken, e isso faz com que o Ryu fique muito furioso, né? E acabe finalmente naquela cena emocionante do Hadouken pra derrotar o M. Bison. A gente nunca viu isso acontecendo dentro dos jogos assim, canonicamente, da Chun-Li virar uma serva, né? Do Bison. Por que isso acontece? Porque ela vai cega buscar vingança, é derrotada, capturada, e aí acaba sendo transformada numa serva dele. Só que no final, obviamente, ela acaba sendo salva pelo Ken, enquanto o Ryu dá cabo ali do vilão principal, e assim encerra-se o anime. Que pra mim é um anime, cara, que eu gosto muito. Pra mim ele é um nota 8, 9, eu daria até nota 10, cara, porque eu sou muito fã de Street Fighter. Apesar dessas mudanças, dessas diferenças aí, eu acho que ele adaptou muito bem tudo, ele trouxe muito brilho pra personagens que às vezes ficam meio de lado. Por exemplo, os pais do Ken, que a gente só sabe que eles são dois cabas ricos, e não vê muita coisa deles. Aqui a gente vê bastante o relacionamento deles com o filho, que não são só uns dois magnatas com um filho rico, mas sim que eles são bons pais e que eles se preocupam tanto com o Ken quanto com os amigos dele. A gente teve uma coisa legal que foi pro Ryu, a gente vê a figura do vô da namoradinha dele, né, que acaba sendo uma figura paterna pro Ryu. E também a gente tem também muitas cenas de flashback deles treinando jovenzinhos. Então assim, a gente tem muita coisa boa dentro desse anime. Eu vejo que é um anime que ele é meio esquecido. Quem é da minha época, ou mais velho que eu, lembra com muito saudosismo, mas o pessoal de hoje acaba não conhecendo tanto, acaba conhecendo só aquele filme mesmo, o Street Fighter 2 The Animated Movie, né, que traz o anime que é mais conhecido, né. Mas caso vocês queiram do mangá também, assim como eu falei das HQs da Malibu Comics sobre Street Fighter, eu também posso estar trazendo. Tudo depende de vocês. Se eu ver que vocês têm interesse nesse vídeo, é só pedir aqui embaixo, porque sempre que vocês comentam, eu vou lá e atendo o pedido de vocês. Lembrando que eu também vou estar deixando aí no comentário fixado um Pix para você, caso você queira ajudar o canal ou pedir um tema. Lembrando que quem pede Pix, eu acabo dando prioridade, porque como o cara fez esse apoio monetário ao canal, eu vou dar essa prioridade ao pedido dele, como foi com o Lucas, como foi com o Teus Pulga, que eles mandaram aí Pix, e eu já estou fazendo os vídeos deles que eles pagaram. Então, caso você tenha esse interesse e queira ajudar o canal com qualquer quantia, o Pix está aí no comentário fixado. Tem também o link para o nosso canal no WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp é um grupo completamente seguro, você pode entrar nele lá, ficar tranquilo, porque o seu número não aparece, é aqueles canais de... que nem tem o canal de rede de TV, canal de esportes, que o seu nome não aparece, você só vai ver as notícias do canal sem ter que se preocupar com nada. Então siga aí para você não perder nenhuma notificação. E se você for novo aqui, eu peço que você se inscreva, ative todas as notificações para me ajudar. E também, se você está aqui até o final, eu peço que você comente bem assim, quem em Chun-Li, melhor casal, porque daí eu vou saber que você assistiu até o final. Um forte abraço, se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.